Essa mensagem é o Salmo 129, é o Cântico de Subida. A gente sabe que está estudando esse cenário dentro do livro dos Salmos, que é os cânticos que os hebreus cantam na peregrinação para Jerusalém, em 3 datas especiais. E a mensagem de hoje é sobre como persistir, ou como ser persistente. Como a gente consegue, mesmo diante das adversidades, continuar seguindo em frente? Como a gente consegue continuar acreditando no sonho? Como a gente consegue, no caminho em que a gente segue, como a gente consegue, sem enxergar o que está à frente, saber que a gente está caminhando na direção certa? Como a gente sabe que vale a pena seguir e continuar andando? Se está valendo a pena continuar nesse caminho? Quando acontece uma grande tragédia, o que faz a gente absorver a grande tragédia, cair, levantar, sacudir a poeira e continuar andando? O que faz a gente, quando perde um emprego, continuar ainda acreditando que pode seguir em frente? O que faz quando a gente está com problemas no casamento, continuar acreditando que está valendo a pena continuar casado? O que faz a gente, quando está com problema com os filhos, e continuar insistindo com esses garotos? É como uma bola que bate contra a parede e ela quica, ela absorve o impacto e quica de volta. Essa propriedade é uma propriedade chamada de resiliência. É uma propriedade da gente de absorver o impacto e continuar em movimento. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Eu queria falar para vocês uma história que aconteceu de um fazendeiro que foi plantar árvores para extração. Ele tinha lá uma encosta de um terreno, ele começou a plantar algumas árvores, só que naquele lugar que ele plantou as árvores tinha um vento muito forte. E ele percebeu que ele plantava as mudas e o vento batia e simplesmente as árvores não vingavam, as mudas não vingavam. Então ele resolveu resolver o problema, ele resolveu dar uma solução. Ele fez um grande alambrado que protegia o vento, de tal forma que as árvores pudessem crescer. Mas aconteceu um porém. Veio um dia que bateu uma chuva muito grande, bateu sobre aquele alambrado e ele ruiu. E as árvores já estavam grandes, já estavam quase prontas para o corte. Mas na primeira ventania, as árvores se quebraram com aquele vento. Por quê que aquelas árvores se quebraram com aquele vento? Porque elas não tinham resiliência. Parece muito comum, porque acontece muito com vários jovens que eu conheço que vêm aqui para São João del Rei. São criados no Evangelho, são criados no ambiente religioso, se dizem cristãos e quando chegam aqui se perdem. E por que se perdem? Porque sempre foram criados num mundinho estreito, fechado, em que tudo era proibido e que nada fazia muito sentido. E quando chegam em São João del Rei, se perdem. Porque não tinha essa propriedade de resiliência. Eles tinham uma crença que era uma crença nominal, mas um conhecimento do Evangelho que muda e que faz sentido para a gente, eles ainda não tinham. Isso é muito comum. É muito comum com algumas pessoas que casam e acham: encontrei meu príncipe encantado. E na primeira oportunidade acaba descobrindo que ninguém casa com um príncipe encantado. E nem existe uma rainha encantada, logo seja. Todo mundo é gente. Em algum momento essas pessoas decepcionam a gente. Na primeira oportunidade, passa um vento forte e a pessoa se quebra e começa a dizer: não está valendo mais a pena continuar. Será que a Bíblia tem alguma coisa para ensinar para mim e para você sobre como a gente resiste? Como a gente continua andando em direção ao caminho da obediência, mesmo quando existe um vento forte contra nós e que é contrário, e que mesmo que seja difícil, ainda assim está valendo a pena? Será que a Bíblia tem alguma coisa que possa nos ensinar sobre isso? Pois é justamente isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, porque essa mensagem de hoje é sobre isso. Se a gente se debruçar sobre o Salmo 129, a gente vai descobrir que a Bíblia tem vários ensinamentos importantes sobre como a gente pode ter resiliência. Então vamos lá, gostaria de ler com vocês o Salmo 129.
Diz assim o Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que arranque, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores. Agora eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor me esconda atrás da cruz. Que o Senhor, pela sua misericórdia, me dê o privilégio de propagar do Evangelho de Cristo de Jesus, de proclamar do Evangelho que vivifica, que salva, que restaura, que dá sentido, que dá significado e que dá propósito. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sabe, é muito comum, e eu tenho visto muito aí, gente que diz assim: por que por algum acaso que eu tento, eu me esforço, mas eu não consigo me acertar com a minha esposa? Eu quero, mas eu não consigo. E eu não consigo entender por que isso acontece. Parece óbvio para você que você quer o bem da sua esposa. Você até entende que a sua esposa também quer o seu bem. Mas por algum motivo, vocês não conseguem se entender. Você diz: ele é teimoso, ela é teimosa. Por que existem vezes na vida da gente que a gente só quer o bem do nosso filho? A gente quer porque quer que ele entenda por que a gente está dizendo não para ele, mas parece que ele não entende, ele é teimoso com a gente, ele simplesmente não consegue entender por que a gente só quer o bem dele. Você no seu emprego, você gostaria de produzir mais. Você acha que isso seria bom para todo mundo, para a comunidade, para o mundo. Você quer fazer bem para a sociedade, mas por algum motivo, os seus empregados, os seus colegas, eles simplesmente não respondem. Por algum motivo, parece que as coisas não dão certo. E você se sente meio frustrado por causa disso. Será que a Bíblia pode nos ajudar? Pois eu queria mostrar para vocês que o texto bíblico dá alguns conselhos para a gente. Sabe, existem textos bíblicos, não sei se vocês já perceberam, que a gente lê só pra gente. E tem os textos bíblicos que a gente lê para os de fora e para os do mundo. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, quando Jesus diz assim: eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Esse é um texto que a gente lê pra gente. É só pra gente, e tem razão, porque se você for ler lá em João 15,14, esse texto é só para quem pratica o que Jesus manda. Portanto, esse texto é para os de dentro. Agora tem os textos que a gente lê e que a gente acha que também são só para os de dentro. Por exemplo, assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos alcançados em tempo oportuno. A gente lê esse texto achando que é só para a gente, e não é. Esse texto é para os de dentro e para os de fora. Esse texto é para todo mundo. Qualquer um que quiser se achegar ao trono de graça de Deus, pode se achegar, e pode se achegar como estiver. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse texto é para os de dentro e para os de fora. Agora, tem aqueles textos que a gente só lê para os de fora, que a gente olha para os outros, mas nunca se reconhece nesses textos. Veja o texto bíblico desse texto que a gente acabou de ler do Salmo 129. Como é que ele é? Sejam como o capim do telhado, os ímpios, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E se a gente lesse esse texto, não como se os outros fossem os ímpios, não se os outros que nos oprimem, mas se a gente lesse esse texto como se ele fosse para nós. E se a gente começasse a pensar que esse texto pode fazer sentido para mim, será que esse texto pode me ensinar alguma coisa? Porque veja, o que o texto me ensina? A primeira coisa que o texto me ensina é que o capim está no telhado. A segunda coisa é que ele não tem
raiz, e por isso ele queima. E a terceira coisa que ele me ensina é que ele não produz fruto, ou não alimenta. Vamos olhar para essas três coisas. A primeira coisa é que eles estão em posições elevadas. Isso não é à toa. Deus está comparando os ímpios com as pessoas que ficam em posições elevadas. Vocês sabem que os telhados das casas naquela época eram calafetadas. Em vez de telha, elas tinham barro. E os barros eram uma mistura de um monte de coisas, cinzas, etc. E era muito comum crescer uma graminha, uma relva em cima desse telhado. E logo que chegava o sol, batia nele e ele queimava. E Deus está comparando essas pessoas àquelas que exercem poder sobre mim e sobre você. O problema, um dos problemas na vida da gente é a gente olhar para as pessoas de cima para baixo. Um dos problemas da gente não conseguir se entender com os outros é que a gente se acha superior. A gente se acha acima dos nossos filhos. Não. A gente se acha acima da esposa, a gente se acha acima dos nossos empregados. Um dos grandes problemas nossos é a gente se achar superior aos outros. Isso é contrário ao ensino de Jesus. Vocês conhecem a história dos filhos de Zebedeu que chegaram com a mamãe, um de lado, outro do outro, e disseram: deixa quando o seu reino se instalar, um sentar-se à sua direita e outro sentar-se à sua esquerda. E Jesus disse: não, vocês não entenderam. No mundo, quem é importante é quem é servido por um monte de gente. Mas no reino de Deus é o contrário. Reino de Deus, quem é importante de verdade é quem serve um monte de gente. Você não está entendendo nada. E Deus começa a me explicar que se eu quiser que a minha vida faça sentido, eu tenho que entender que eu estou a serviço dos meus filhos. Autoridade é serviço. Se eu quiser, num casamento, ser alguém que é exemplo para minha esposa, eu, antes de tudo, tenho que entender que eu estou servindo a ela, assim como Cristo esteve disposto a se dar, a dar a sua própria vida pela sua esposa. No reino de Deus, um chefe tem que entender que ele, antes de tudo, é um servidor daquelas pessoas que estão abaixo dele na sua hierarquia. E ele tem que abrir mão dos seus interesses pelos seus escravos. Qual é a aplicação? Um dos motivos pelos quais você talvez não esteja se dando bem com seus filhos ou com as pessoas à sua volta é porque você está se achando superior. Você não se colocou no seu devido lugar. Outra coisa interessante que a Bíblia diz sobre mim é que você não tem raízes. Veja o que o texto diz, que ele seca antes que arranquem. Porque não tem raiz, bate o sol e ele queima. É interessante, tem uma história aqui muito bonitinha desse menininho. Essa história é real, aconteceu na Califórnia. Um menino de 9 anos de idade, chamado Jimmy Beveridge, em 1981. Ele tinha 9 anos e saiu com seus 3 irmãos para passear nas Montanhas Palomar, na Califórnia. Ele se perdeu dos seus irmãos. E foi feita uma grande busca, 100 pessoas se juntaram para procurar esse menino. Ele foi encontrado 4 dias depois, morto por hipotermia. As pessoas ficaram tão consternadas com o que aconteceu que criaram um grande programa educacional para que isso nunca voltasse a acontecer. E sabe o que eles ensinaram para as crianças? Quando você se sentir perdido, abrace uma árvore e espere o socorro chegar. Porque quando você abraça uma árvore, você se protege do frio e você está enraizado. Você não está andando perdido porque você tem raízes fortes. Esse ensino está em consonância com o que diz a Bíblia no Salmo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é um cara perdido. Nem se detém com pecadores, ele está parado, mas ele está perdido. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que diz a Bíblia? Tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria. Esse ensino está em consonância com o que a Bíblia diz, com o que Jesus ensina para mim e para você. Quem eu sou? Eu sou a vara. E quem Jesus é? A videira. Quem é Deus? Deus é o lavrador que limpa a vara para que ela produza mais frutos. Me parece que para você ter sentido, para que você dê fruto, para que a sua vida faça sentido, você tem que ter
raízes. Caso contrário, você vai estar perdido. Pois vejam vocês o que aconteceu. Eu queria contar a vocês a história desse cara bonitão chamado Scott Harrison. Ele é o sonho de consumo de cada menina que vai numa dessas festas de república. Ele é o sonho de consumo. Tudo que um menino desses de república dá uma festa por fim de semana por aí, ele é tipo assim, o ídolo desses caras, porque ele morava nos Estados Unidos, na Nova York, e aos 26 anos de idade, ele era promotor de festa. O que ele fazia? Qual era o emprego dele? Era pegar um nightclub deles e encher de gente bonita. E ele ganhava para isso. Ele tinha o carro que todo mundo quer, ele tinha o relógio que todo mundo quer, hoje em dia ele teria o celular que todo mundo quer, ele tinha as namoradas que todo mundo queria, ele tinha a vida que muita gente queria. A história dele é muito bonita. Ele foi para uma festa, um fim de ano no Uruguai. Ele estava num lago, num grande iate, muito champanhe, um monte de gente bonita dentro desse iate, 1 tonelada de fogos de artifício estourando, e ele teve uma revelação: cara, eu sou a pessoa mais horrorosa desse mundo. A minha vida é uma vida fútil, estéril. A minha vida não tem sentido. Acontece que esse cara, ele tinha tido uma formação cristã. Ele tinha sido criado no Evangelho de Cristo Jesus, mas ele era de uma família muito tradicional que tudo era repressão, tudo era pecado. Quando ele simplesmente teve a oportunidade de se libertar, ele saiu, porque o Evangelho que ensinaram para ele não fazia mais sentido, e ele sumiu. Até que em um momento ele caiu em si, porque ele percebeu que a vida deve ser mais do que isso. E uma das coisas que ele fez foi entrar numa missão missionária de médicos, chamada Ship Mercy, que é Barcos da Misericórdia, uma coisa assim. Eram médicos que iam até a África para prestar auxílio médico lá na África. E óbvio, ele não era médico, mas ele podia fotografar. O que eu posso fazer de útil? Ele simplesmente fazia o registro médico das doenças. E algumas pessoas chegavam lá com caroços imensos, assim. Ele começou a perceber esse padrão, eram caroços muito grandes, as pessoas estavam doentes com bócio. Ele percebeu por que elas estão doentes com bócio. Elas estão assim porque não têm acesso à água potável. E ele dedicou a vida dele a esse projeto chamado Caridade e Água, Charity Water, onde as pessoas simplesmente promovem a abertura de poços artesianos, onde pessoas na África têm agora acesso à água potável. Qual é o ponto da vida desse rapaz? O ponto da vida desse rapaz, porque agora ele tem raízes. E o fato dele ter raízes faz com que ele tenha significado. Mas uma das coisas que você vai me perguntar é: bom, mas e quando você está na adversidade? Quando você tem problemas? Quando todo mundo é contra o que você está fazendo, como é que você se vira? Vocês já ouviram falar na história de Martin Luther King e da política de segregação dos Estados Unidos na década de 50? Vocês sabiam que existiam lugares assim, banheiro de negros, banheiro de brancos, restaurantes de brancos, restaurantes de pretos. Vocês conhecem a história de Rosa Parks? Já ouviram falar? Rosa Parks era uma senhora que num dia de trabalho, ela estava sentada no ônibus, depois de um dia de trabalho, alguém disse assim: levante-se, porque ela e os dois caras que estavam no mesmo banco que ela, tinham que se levantar para ceder lugar para um homem branco, porque não tinha mais lugar no ônibus. Vocês sabem disso? E ela se recusou e foi presa. E aí houve o grande boicote de Montgomery. E eles começaram a fazer atos de desobediência civil. Desobediência civil. Vocês conhecem essa história, não conhecem? De tal forma que, o que faziam os negros americanos? Eles simplesmente iam para um lugar e sentavam naquele lugar que era proibido o negro sentar. E se vocês derem uma pesquisada no YouTube, vocês vão ver coisas horrorosas sobre o que eles faziam com os negros. Jogavam açucareiro, pegavam ketchup, jogavam isso quando não socavam eles, arrastavam pelos cabelos e colocavam do lado de fora, até que a polícia chegava e prendia os negros. O que faz você lutar contra a lei, contra a nação?
contra as instituições e ainda assim ser firme e acreditar que você pode continuar desobedecendo e ainda assim estar no caminho certo. São as raízes. Se você tem raízes, você sabe para onde você está indo. Eu não sei se vocês conhecem a história de um grande discurso feito em 1963 pelo grande ativista amigo de Rosa Parks, que era pastor dela na cidade de Montgomery, no Alabama, Martin Luther King. Houve uma grande caminhada de 250 mil pessoas que foram até Washington dizer que eles não aceitavam mais o ato de segregação. E naquele dia, o reverendo King fez um discurso lindíssimo sobre por que eles não aceitavam mais que o ato de segregação continuasse. Aí naquele momento, quando ele já terminou o seu discurso, a cantora Mahalia Jackson vira-se para ele e diz assim: reverendo, conta do sonho, reverendo. Conta do sonho, reverendo. Martin Luther King fechou as suas notas, virou para eles e disse assim: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que as minhas 4 pequenas filhas vão um dia viver em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho é hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. E até agora ele está falando de algo que é daquela época. E aí Martin Luther King fala para mim e para você que o sonho dele tinha raízes muito mais profundas, porque ele vai virar para mim e para você nesse próximo parágrafo e diz assim: eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, toda pessoa que se acha baixa vai ser colocada no alto. Eu tenho um sonho que todas as colinas e montanhas virão abaixo. Eu tenho um sonho que todo mundo que se acha acima dos outros virá abaixo. Eu tenho um sonho que todos os lugares ásperos serão aplanados. Ele está citando a Bíblia. E os lugares tortuosos serão endireitados. Ele está citando a Bíblia. E a glória do Senhor, ele está citando a Bíblia, será revelada e toda a carne estará junta. As raízes de Martin Luther King eram muito mais profundas, porque ele sabia que um dia Deus iria eliminar todo o mal no mundo. E porque ele sabia disso, ele sabia que Deus estava usando ele para ser sal da terra e luz do mundo onde ele estava. Você quer saber qual é o segredo para ter persistência? O segredo para ter persistência é ter raízes profundas, de tal forma que você sabe para onde você está indo. E para onde você está indo? Na direção de Deus. Se você não tem raízes profundas, é possível que seu casamento não dê certo, seus filhos nunca se deem bem com vocês e seu trabalho nunca dê sentido para você. Primeira coisa. Segunda coisa é ter raízes fortes. A terceira coisa que a gente vê nesse texto bíblico é que o ímpio, ele não alimenta, ele não produz fruto. Você vê como é que é o trigo? Olha o trigo em comparação com a relvazinha, aquela ervazinha sem vergonha que dá no quintal da sua casa ou num terraço. Não serve para nada. A diferença, o que a Bíblia diz para mim e para você é o seguinte: o ímpio não enche a mão de quem colher, nem quem ata os feixes enche o braço. O que ele está fazendo é comparando o trigo, essa relva, com o trigo ou o milho. Sabe, existem muitas maneiras de você incentivar a produtividade numa empresa, né? Uma delas, que é um cenário muito comum, é se você não fizer direito, você está no olho da rua. Isso é muito comum e acontece. Até a CAPES faz isso com a gente. Se você não produzir, você está fora do programa de pós-graduação. Não é isso? Pois bem, isso é uma maneira de você tentar aumentar a produtividade. E as pessoas até que vão fazer, mas vão ser movidas pelo medo.
Existem alguns problemas que acarretam quando você se comporta dessa maneira. Uma delas é promover a insatisfação. E a outra coisa é que no seu trabalho as pessoas vão querer sempre produzir o mínimo. Eu estou salvo. E vão produzir sempre o mínimo. Existe uma outra maneira que é você incentivar, é dar bônus, é dar gratificação, é dar dinheiro. Essa é uma ótima maneira, mas eu não sei se vocês viram um documentário chamado Economics, também tem um livro, todo mundo deve ver, é muito bacana. É que quando você começa a viver por gratificação, as pessoas só fazem as coisas porque tem gratificação. É parecido com o professor de vocês, começa a distribuir meio ponto e daí a pouco vocês já não fazem mais os exercícios, a não ser que tenha meio ponto, não é assim que todo mundo faz? Não é? Não, professor, vale ponto? Não, é para você aprender. Não, aí já é demais, pô. Porque acontece isso. Um outro grande problema que acontece quando você vive assim à base da gratificação é que sempre tem um sujeito que tem mais bala na agulha e vai oferecer mais dinheiro e mais gratificação para você e vai ser mais vantajoso. Nessas empresas onde elas são movidas por gratificação, a rotatividade é muito alta. E principalmente as pessoas que são as mais produtivas, essas é que vão embora e ficam sempre os piores. É um pega para se capar, porque é todo mundo competindo uns com os outros. E é muito difícil para um bom empregador reter os melhores. Agora existe uma outra opção. A opção é você entender o significado e o propósito. A opção é você ser um sonhador visionário, você enxergar que aquilo que você faz tem sentido e tem propósito. Nesse momento, as pessoas vão estar dispostas até a abrir mão de mais benefícios, desde que elas produzam para alguma coisa que transcende elas mesmas. Um dos grandes visionários, uma pessoa que eu admiro muito, é Steve Jobs. Pois essa história é uma história interessante que aconteceu dessa menininha aqui, ó. Essa história dessa menininha é linda, porque era uma menininha que ela tinha 5 anos de idade e ela não consegue enxergar direito. Esse óculos fundo de garrafa é só o primeiro óculos dela. Para ela ler de verdade, ela tinha que ter uma lupa muito grande de aumento. E o que era interessante é que ela chegava na escola com aquela lupona e todos aqueles aparelhos, aqueles trecos para conseguir enxergar, e os amiguinhos dela olhavam para ela de lado como se ela fosse uma espécie de aberração, sabe? Todo mundo ficava, tadinha, ela é a que tem problema. Até que um dia ela chega na escola com um iPad. E o iPad era fantástico porque ela podia fazer assim, e ela dava um zoom infinito, de tal forma que ela não precisava mais usar óculos. E de uma hora para outra, porque o iPad é o iPad, ela deixou de ser a menina que era a menina que tinha problema de visão para ser a menina popular que tinha um iPad. A mãe dela escreveu uma carta de agradecimento ao Steve Jobs dizendo: obrigado por você fazer dispositivos fantásticos que podem ajudar a minha filha a estudar melhor. Passou um e-mail para Steve Jobs. E sabe o que Steve Jobs fez? Respondeu. E respondeu dizendo o seguinte: obrigado por compartilhar sua história comigo. Você se importa se eu ler esse e-mail para um grupo dos principais líderes da Apple? Obrigado, Steve. Será que você pode me mandar uma foto da sua filha? E a foto está aí. Quando você tem visão, quando você entende que aquilo que você faz tem significado, as coisas persistem. Quando você se acha superior aos outros, é batata que as coisas na sua vida não vão ter durabilidade. Quando você não tem raízes, é batata que você nunca vai deixar um legado. Por quê? Porque o que você faz é da dimensão de você e você é muito pequeno. Quando você tem visão de tal forma que o que você faz é para os outros e não para si mesmo, o que nos faz persistir? Persistir é quando a gente faz menos para nós e mais para os outros. Mas isso parece que é paradoxal, sabe por quê? Porque parece que quando você faz mais para os outros e menos para si, parece que mais você se sente satisfeito. E isso é fantástico. E é paradoxal.
E você vai me perguntar o que isso tem a ver com a gente? Porque eu quero fazer uma pergunta para você, porque esse texto é para nós. Será que seus filhos entendem por que você disse não para eles? Será que os seus filhos entendem direito por que você teve que ser rígido com eles e dizer não? Porque a primeira coisa que Deus está dizendo para mim e para você é não. E você tem que fazer com que seus filhos entendam. Será que seus pais entendem por que você teve que dizer não para eles? Será que seus colegas de trabalho entendem que o que você quer é para o bem deles? Será que é mesmo? Ou vocês estão pensando mais em si mesmos? Será que a esposa de vocês entende que a primeira ponto é que o que você quer é o bem dela antes do seu? E você está disposto a abrir mão de si mesmo por ela? Hein? Porque esse é o ponto. Quanto mais você abre mão de si mesmo, mais você se satisfaz. Um outro ponto que a gente precisa entender, que também está aqui no Salmo 129, é que a gente precisa, para persistir, a gente precisa do apoio de uma comunidade. Veja o que o texto bíblico diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, eles não conseguiram me dobrar, na tradução de Eugene Peterson. Vocês sabem o que isso significa aqui? Significa que o eu significa nós. Quero explicar para vocês, porque isso é muito comum nos cânticos de subida. É mais ou menos assim, né? Todo mundo conhece a música. Ah, eu amo a Cristo, não? Ah, eu amo a Cristo. Você sabe, né, Sérgio? Tá aí. E o Sérgio ama Cristo. Ah, pode falar. Quem falou? Pode falar, então vai. Sim, amo Cristo. Por que você não fala? Porque, aleluia, everybody. Então é isso aí. O que o texto está cantando aqui, o texto está dizendo para mim e para você é isso. No Salmo 129, em vários momentos, tem um cara que fala e aí ele pede para a pessoa cantar de volta. E o texto está dizendo assim: muitas vezes me angustiaram. Agora todo mundo diga, e todo mundo responde: muitas vezes me angustiaram. O que o texto bíblico está querendo dizer para mim e para você? Que às vezes tem momentos na vida da gente que a gente fala eu, mas a gente quer dizer nós. Quero contar para vocês uma história, porque uma comunidade é um lugar onde a gente deve compartilhar nossos sofrimentos, nossas expectativas e nossas angústias. Queria contar para vocês a história dessa mulher. Ela se chama Sherry Mandel. Em 2001, seu filho de 13 anos de idade, chamado Coby Mandel, e seu amigo Joseph saíram para explorar as cavernas Tecoa em Israel, perto da casa dela. Como se Davi e Pedro Cruz saíssem para passear na Serra de São José daqui a uns 3 ou 4 anos. No dia seguinte, eles foram encontrados, mortos, apedrejados por terroristas árabes. Essa senhora escreveu um livro sobre a sua dor e o seu sofrimento e a sua busca em tentar entender algum significado para tudo isso. E o título do livro é A Bênção de um Coração Partido. E ela disse: eu tinha 2 opções. Uma opção era me afundar no ódio e no desespero. A minha segunda opção era eu e meu marido olharmos para o alto e olharmos para fora e usarmos a nossa dor para apoiar quem está passando pela mesma dor. Mesmo ela, então ela e o seu marido perceberam isso, e no mesmo ano elas fundaram uma fundação com o nome do filho dela, chamada Coby Mandel, onde eles dão suporte a famílias que passaram pelo trauma de serem vítimas do terrorismo. Uma das coisas que eles fazem é receberem crianças, 400 crianças todo ano no acampamento de verão, que foram vítimas do terrorismo. Uma história muito bonita. E ela diz que aquele momento é uma oportunidade das pessoas criarem laços, vínculos, comunidade, recriarem. Mas sabe de uma coisa? E sabe por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês porque
Esse é o tipo de igreja que eu sonho. Tem muita gente que vem aqui porque quer uma boa palavra, ou quer uma boa música, eu sei lá o quê. Mas igreja, gente, não é um lugar de consumo. Igreja é lugar de repartir. Igreja é lugar de se doar. Igreja é lugar de entregar. Vocês sabem, vocês com certeza sabem que houve um corte de metade ou 2/3 das verbas de apoio a jovens universitários oriundos de famílias carentes. Alguém sabe o valor? Foi 2/3 ou foi metade? 2/3? 2/3. Vocês sabiam que tem jovens no café hoje que estão com dificuldade de almoçar? Gente, igreja pode ser até um lugar que a gente levanta dinheiro para construir um telhado. Pode até ser lugar que a gente levanta dinheiro para comprar cadeira. Mas igreja é um lugar onde ninguém passa necessidade. Igreja é para isso. Olha, eu nunca estive fora da igreja. Eu nunca namorei um rapaz que não queria nada comigo. Mas eu sei que existem pessoas mais velhas que já passaram por essa situação. Eu não posso dar o conselho que você pode, eu não posso dar a experiência que você pode para meninas que estão vindo aqui no café e precisam de apoio e cuidado. Eu não tenho filhos adolescentes, eu não tenho filhos jovens ainda, é só uma questão de tempo. Mas vocês podem fazer isso por esses jovens, de uma maneira que eu jamais vou poder. Alguns de vocês entendem o que é o Evangelho de Cristo Jesus de maneira profunda e enraizada, e podem conversar e ser apoio e ser referência para jovens universitários que não entendem o que é o Evangelho de maneira enraizada, e vocês podem sim ajudar essas pessoas a fazer com que o Evangelho de Deus faça sentido para elas. Gente, nós estamos aqui para dar apoio uns para os outros. Finalmente, eu quero terminar com um quarto ponto. E com esse quarto ponto eu vou terminar. É porque existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras... Existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras... Não, é o contrário. Existem coisas que o dinheiro compra, mas para todas as outras existe o sangue do Cordeiro. Porque você percebeu, se você olhar para a lista de coisas que eu fiz aqui, por exemplo, Gandhi tinha raízes. Gandhi, sendo uma pessoa pacifista, queria a emancipação do seu país, e ele conseguiu porque ele tinha raízes, ele entendia que o seu movimento fazia sentido. Ele não precisou ser cristão para isso. Steve Jobs não era cristão, mas ele tinha visão e ele sabia que, antes de tudo, o propósito dele era fazer coisas que servissem, transcendessem o seu umbigo. Sherry Mandel não é cristã, é judia, e como uma boa judia, se você olhar o testemunho dela, o vídeo dela, ela diz: é para isso que Deus chamou o seu povo, para ser sal da terra e luz do mundo. Ela não falou isso, para ser bênção entre as nações. Deus nos chamou para ser bênção entre as nações. E ela entende isso. Ela entende que Deus nos chamou para abençoar os povos com os nossos exemplos, com a nossa vida, com os nossos problemas. Então a gente entende isso. Porque a Bíblia diz levar os fardos uns dos outros. A Bíblia diz um ao outro, ao seu companheiro disse: esforça-te. A gente conhece essas coisas, mas existem coisas que só o sangue de Jesus e mais nada. E é isso que faz a gente persistir. Existem coisas que só sendo cristão. Por quê? Porque é fácil ver como o mundo ele se comporta quando alguém falha. É tacando pedra. A gente vê o mundo se comportando exatamente assim: acabou para mim, eu com você não te dou mais nenhuma outra oportunidade. Acabou, estamos zerados. Existem coisas que a sua força de vontade compram, mas existe uma coisa que só o sangue de Jesus pode comprar. E é isso que eu queria falar com vocês agora nesse último ponto. Passaram arado em minhas costas e fizeram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios.
É interessante que todo comentarista, quando olha para esse texto, mesmo judaico, entende que essa passagem é messiânica. E nós não precisamos nem entender muito, porque a gente sabe que quem entregou os seus lombos para que fossem sulcados foi o nosso Senhor Jesus. Para quê? Para nos libertar das algemas dos ímpios. Eu queria transportar vocês para o Jardim do Getsemane, no último dia do Senhor Jesus, a última noite do Senhor Jesus aqui, antes de ser preso. E vocês conhecem a história. Nessa história, é a história que, como disse o Mateus Hertel quando veio aqui, acontece uma coisa linda. Deus tentou Deus. Porque Deus vira para Deus e diz assim, se possível, passa de mim esse cálice. Isso me toca de uma maneira profunda. Porque eu vejo o texto bíblico lá e eu digo assim, é isso aí. Tende em vós o mesmo sentimento que não houve em Cristo Jesus, o qual não usou por usurpação ser igual a Deus, coisa que podia apegar-se. Sim, ele era Deus. E ele podia se apegar a isso e dizer, acabou, eu não vou, porque eu não preciso disso. Podia. Vocês não valem nada. Ele podia. Não é? E aí a minha vontade de dizer para você, mas por que ele foi? E aí eu cantar para você, você é valioso. Sei lá o que eu ia cantar para você, uma coisa dessas absurdas, mais uma heresia dessas que tem por aí. E é mentira. Não é por causa disso. Porque a Bíblia diz para mim que não é por causa disso. Porque ele pegou os seus 3 amigos mais queridos dele, trouxe para perto de si e disse, cara, eu tô no osso, cara. Vamos lá comigo? Vamos passar essa noite comigo, chorando comigo? Eu estou muito mal, será que você pode ir lá comigo? Bora! Vamos lá! Tô junto, tamo junto, isso aí! E quando ele está à distância de um tiro de pedra, o que acontece? Naquela noite, eles estão dormindo e o cara está suando sangue. E ele se aproxima deles e diz, será que vocês não podem passar nem sequer uma noite velando comigo? Será que vocês lembram que vocês se comprometeram a me ajudar nesse negócio? Vocês lembram disso? Porque o que isso tem a ver com persistência, Lizardo? Tudo. Tem momentos na vida da gente, no nosso casamento, que você vai estar se desvelando pela sua esposa. E a última coisa que ela vai reconhecer é o esforço que você está fazendo por ela. Vai ter momentos na vida de vocês em que vai acontecer o contrário. A sua esposa vai estar se matando para lutar por aquele relacionamento. E a última coisa que seu marido vai reconhecer é o esforço que você está fazendo por ele. Existem momentos em que seu filho nunca vai reconhecer o esforço e o carinho que você está fazendo por ele. E você vai dizer, mas será que você não pode? Você está a um passo de desistir de tudo. Jogar as coisas para o alto quando você vira para si mesmo e diz assim, eu não preciso disso. Eu estou acima de todo mundo, vocês não valem nada. Você está a um passo de desistir de tudo. Porque você se acha melhor do que os outros. Mas o que a Bíblia me ensina é que existem coisas que só Jesus pode fazer por você. Porque Jesus me ensina assim, sabe por que eu vou continuar? Ele diz assim, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele lembra e diz assim, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Todavia não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. E aí a Bíblia me ensina o que Jesus realmente queria dizer para mim e para você. Senhor, um dia eu trouxe essa mulher diante do altar e eu, diante do Senhor, afirmei um compromisso de que ela é minha esposa, carne da minha carne, e mesmo que ela não entenda, eu vou me matar para que nós continuemos juntos. Porque essa é a tua vontade e não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Senhor, meu Deus, um dia eu trouxe esse menino, ele tinha 1 mês de idade, eu apresentei esse garoto para o Senhor, ele não é meu, é teu, mas o Senhor me deu para eu cuidar desse garoto. E o Senhor disse para mim, se você quiser, eu te ajudo a ser sábio, ensina esse menino o caminho que deve andar,
E quando ele crescer, ele jamais se desviará de ti, mas ensina. E vai ter momentos que ele vai ser rebelde, mas continua insistindo. E mesmo que ele não consiga entender, ele ainda é meu. E a minha vontade é que você persista. Por quê? Porque a minha vontade não é a sua vontade. Então, vai ter momentos na vida da gente em que o que Deus quer no trabalho da gente é que a gente faça o que é certo, porque é a vontade dele. Não é porque eu quero ganhar dinheiro, não é porque eu estou me dando bem, não é porque eu tenho reconhecimento dos outros, mas eu já abri mão de mim mesmo para fazer a vontade de Deus, porque eu vim para cá para ser sal da terra e luz do mundo. Existem coisas que a sua força de vontade até podem superar, mas para todas as outras eu tenho que olhar para o que Jesus fez e me espelhar nele. Mas sabe de uma coisa? Talvez você esteja vindo aqui e diga assim, mas já era. Eu já estou quebrado. Eu já me quebrei. Eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu quebrei a vontade de Deus. Eu não fiz como era para ter feito. Eu realmente errei. E agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Qual o caminho? Existem coisas que o sangue do Cordeiro pode restituir, porque é sempre a graça de Deus. Porque você pode ter certeza que você pode estar quebrado do jeito que você está. Você pode estar amargurado do jeito que você está. Que o sangue do Cordeiro é capaz de restaurar, de colar de volta, de colocar no lugar e fazer você ficar pronto para outra. É a graça de Deus. E é sempre a graça de Deus. E é sempre a graça de Deus. E é sempre a graça de Deus. Queria cantar uma última música com vocês enquanto a gente pensa sobre isso. Ora, Deus. E se você veio aqui nessa noite e nunca tinha ouvido essa história de a graça de Deus, ela restaura qualquer um de nós, eu quero te dizer, no nome do Senhor Jesus, que ela restaura você, te dá força para seguir mais uma milha adiante. Amém? Vamos fazer isso então?